Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Santa Inês, Virgem e Mártir. Memória. Segunda semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, em comunhão com toda a Igreja, celebramos hoje a memória de Santa Inês, jovem virgem e mártir, testemunha fiel de Cristo desde a juventude. A palavra de Deus nos apresenta a força que vem do Senhor, capaz de vencer gigantes e curar corações endurecidos. Abramos o nosso coração para ouvir o que Deus quer nos ensinar neste dia. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Que a palavra de hoje permaneça viva em nosso coração e guie nossos passos. Seguimos confiantes na graça de Deus, sob a proteção de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora peço para você inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. Deus abençoe cada um de vocês. Agora vamos para a nossa liturgia. Primeira leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 33, 37 e 40 a 51. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, Davi tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com a funda na mão, avançou contra o filisteu. Este se aproximava cada vez mais, precedido de seu escudeiro. Quando viu Davi, desprezou-o, pois era muito jovem, ruivo e de bela aparência, e lhe disse: Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu o amaldiçoou em nome de seus deuses. Disse ainda: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O Senhor concede a vitória, pois a batalha é dele. Quando o filisteu avançou em direção a Davi, este correu ao seu encontro. Davi meteu a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte. A pedra cravou-se na testa e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Depois correu até ele, arrancou-lhe a espada, matou-o e cortou-lhe a cabeça. Ao verem morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 143 ou 144, versículos 1, 2, 9 e 10. Resposta: Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos.
a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aclamação ao Evangelho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Depois perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles, porém, nada disseram. Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, juntamente com os partidários de Herodes, tramaram contra Jesus, procurando um meio para matá-lo. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje é riquíssima e profundamente atual. Ela nos coloca diante de duas cenas que parecem distantes no tempo, mas que falam diretamente à nossa vida. O jovem Davi enfrentando o gigante Golias e Jesus curando um homem de mão seca em pleno dia de sábado. Em ambas, vemos o mesmo ensinamento. Deus age onde encontra fé, humildade e um coração aberto. Imaginemos a cena de Davi. De um lado, Golias, forte, armado, experiente, temido por todos. Do outro, um jovem pastor, sem armadura, sem espada, levando apenas uma funda e algumas pedras. Humanamente falando, não havia comparação. Todos diziam: Davi não tem chance. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos problemas da vida? Uma doença inesperada, uma dificuldade financeira, um conflito familiar, um pecado que parece sempre voltar. São os nossos Golias. Mas Davi nos ensina algo essencial. Ele não olha para o tamanho do gigante, mas para a grandeza de Deus. Enquanto o exército de Israel via o perigo, Davi via a fidelidade do Senhor. Ele recorda as vezes em que Deus já o havia salvado do leão e do urso. Isso é muito importante. Davi não inventa uma fé do nada. Ele se apoia na memória das ações de Deus em sua vida. Aqui podemos aprender uma grande lição espiritual. Quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar das vezes em que Deus já nos sustentou. Talvez você possa dizer: Senhor, eu já passei por situações difíceis antes e o Senhor esteve comigo. Por que agora seria diferente? A fé cresce quando fazemos memória da ação de Deus. Há uma pequena historinha que ilustra bem isso. Conta-se que um homem reclamava constantemente da cruz que carregava. Um dia, em sonho, Deus o levou a um grande salão cheio de cruzes. Disse-lhe: Escolha a que quiseres. O homem experimentou várias. Umas eram grandes demais, outras muito pesadas, outras o machucavam. No fim, encontrou uma que parecia perfeita. Deus então respondeu: Essa é a cruz que já era tua. Assim também é a nossa vida. Deus não nos dá um peso maior do que podemos carregar, mas nos fortalece para enfrentá-lo. No Evangelho vemos outro tipo de combate. Não é um gigante armado, mas corações endurecidos. Jesus entra na sinagoga e encontra um homem com a mão seca. Aquela mão representa tudo o que está paralisado, a incapacidade de agir, de trabalhar, de servir. Representa também nossas feridas interiores, aquilo que perdemos ao longo da vida. A alegria, a esperança, a confiança.
são os nossos fariseus carregados. Mas Jesus faz uma pergunta que ecoa até hoje. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Em outras palavras, a fé que vivemos nos aproxima das pessoas ou nos torna mais duros? Quantas vezes corremos o risco de viver uma religião fria, feita apenas de regras, sem compaixão? Uma fé que julga, mas não cura, que aponta o erro, mas não estende a mão. Jesus mostra que a verdadeira fidelidade a Deus passa sempre pelo amor ao próximo. E aqui entra a figura belíssima de Santa Inês, que hoje celebramos. Ainda adolescente, viveu num mundo hostil à fé cristã. Poderia ter cedido à pressão, escolhido o caminho mais fácil, salvado a própria vida. Mas, como Davi, ela confiou mais em Deus do que nas ameaças. Como o homem da mão seca, ela permitiu que Deus agisse plenamente em sua vida. Sua força não vinha da idade, nem do poder, mas da fidelidade. Santa Inês nos ensina que não existe idade para amar a Deus com radicalidade. Jovens, adultos, idosos, todos somos chamados à santidade no cotidiano. Às vezes, o nosso martírio não será de sangue, mas de perseverança. Continuar sendo honesto, perdoar quem nos feriu, permanecer fiel quando tudo convida a desistir. Por fim, a palavra de hoje nos convida a uma decisão concreta. Em quem colocamos nossa confiança? Nos nossos próprios recursos ou no Senhor? Somos como o exército que treme diante de Golias ou como Davi que caminha com fé? Somos como os fariseus que observam para acusar ou como Jesus que age para salvar? Peçamos ao Senhor um coração semelhante ao de Davi, sensível e confiante, mãos abertas como as do homem curado e uma fé firme como a de Santa Inês. Que diante dos gigantes da vida possamos dizer com confiança: Senhor Deus, assim como fortaleceste Davi, curaste o homem da mão seca e sustentaste Santa Inês em seu martírio, fortaleça também nossa fé. Que saibamos confiar em vós e nunca endurecer o coração diante da vida e do amor. Conduzi-nos pelo caminho da fidelidade e fazei de nós instrumentos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra proclamada hoje continue a iluminar nossas vidas e fortalecer nossa fé. Sigamos em paz, confiando na providência de Deus e na intercessão de Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.